O primeiro que eu já dou para vocês de cara, e já tá ali a matéria no blog do São Paulo para você ler, essa informação aí eu soube ontem de noite. O Danilo Barbosa, volante, que já foi do Nice, do Braga, do Botafogo, do Palmeiras, está atualmente no Al-Ula, na Arábia Saudita. Ele tem 30 anos, é um jogador bem rodado, bem experiente. Ele deu muito certo no meio de campo do Botafogo, recentemente. Saiu no meio do ano passado. Nesse momento está na segunda divisão árabe. É um jogador que o São Paulo monitora e tem interesse. Por que o São Paulo está buscando tantos volantes? Porque o São Paulo pode perder seus principais volantes. Entre eles, Bobadilha, o Marcos Antônio ainda não é garantia de que fique. Então, assim, e outra coisa, o Dorival enxerga o Marcos Antônio muito mais como um meia do que como um volante, tá? Só para dar para vocês aí o parecer também. Então, o Dorival enxerga que o São Paulo precisa de consistência no meio de campo. Então, quando você pensa, por exemplo, em Newton, Danilo Barbosa, lembrando que o Botafogo, ano passado, jogava assim, tá? Um tripé. Newton, primeiro volante, Marlon Freitas e Danilo Barbosa faziam o restante do meio de campo do Botafogo. Isso depois da saída do Gregory. Quem vai perguntar assim, mas e o Gregory? Sim, o Gregory saiu, ficou este tripé no meio de campo do Botafogo com esses três jogadores. Então a gente está falando de jogadores que já deram certo juntos, que tem consistência dentro do seu meio de campo e das possibilidades, e é uma possibilidade que o São Paulo está buscando, um jogador que não é nem velho nem novo. É um jogador que está numa boa faixa de idade, tem uma rodagem, tem uma bagagem, 30 anos de idade, é um jogador que chega bem no ataque, faz gols e tem bastante pegada, bastante consistência no meio de campo. É um craque? Não. O São Paulo tem condições de contratar craques hoje? Também não. Mas o São Paulo precisa de jogadores com intensidade e liderança. O Danilo Barbosa é um jogador que fala muito nos vestiários. É um jogador de intensidade. Eu mostrei para vocês ontem no vídeo aqui como o time do São Paulo é morto no vestiário. E aí entra isso mais uma opção. Então, tá aí a explicação. Mais um perfil para vocês de jogador. Tem muito nome saindo aí que estão dizendo para mim que é mentira. Por exemplo, o próprio Ganso. Disse para vocês que não era verdade. E aí ontem vi, depois de 2 dias de especulação, algumas pessoas aí falando que, não, realmente o São Paulo não tem interesse. Informação que eu já tinha dado para vocês no blog do São Paulo. Já dei... Trazer mais detalhes. Em meio às declarações dadas, né, sobre o encontro do Diego Fernandes, né, na última quarta-feira com o presidente do São Paulo, esse fato acabou ganhando notoriedade. O economista Samidana, que é um dos parceiros do Diego Fernandes nesse quesito, que tem palpitado bastante, é uma das pessoas que é de confiança do empresário, ele falou com a Jovem Pan, ele participa, né, de alguns programas da Jovem Pan, e ele trouxe algumas informações relevantes. Ele falou, por exemplo, que um dos herdeiros de André Agnelli ligou para o Diego Fernandes durante a reunião e trocou palavras rápidas com o Macis. Pude confirmar esta informação, realmente aconteceu durante. O Diego Fernandes, e até entrando em contato para entender, né, o que aconteceu? Não era algo premeditado, era algo que acontece bastante com o próprio Diego Fernandes. Vira e mexe, ele tem vários contatos espalhados pelo mundo. Vira e mexe, ele recebe algumas ligações ali de pessoas desse nome, que querem falar com ele, que querem almoçar, jantar, trocar um papo, que querem trocar uma figurinha. E aí, durante a reunião, o Diego Fernandes não desligou o celular e ele recebeu a ligação e falou, tá vendo aqui? Se liga, dá uma olhada aqui. Né, inclusive, né, é o dono da Ferrari, da Juventus, também se mostrou interessado em investir na SAF do São Paulo, e aí trocou palavras rápidas, e uma das palavras ele brincou, eu confio muito no Diego, o Diego tem me falado muito bem do clube, e se o Diego entrar nesse negócio, eu vou virar um São Paulino, e aí foram risadas e tudo. Então essa informação que foi passada pelo Samidana, a gente trouxe essa apuração de que de fato isso aconteceu, as pessoas com que a gente conversou confirmam este fato, de que realmente houve essa ligação. Só achei um fato curioso, até pra gente contar aqui no nosso vídeo, tá? Pra gente continuar trazendo ainda mais informações sobre o São Paulo recusa a proposta feita pelo Vitória para o empréstimo do zagueiro Robert Arboleda. O São Paulo reitera de que a ideia neste momento é usar o Arboleda ou como uma venda para conseguir bons valores ou realmente usá-lo como moeda de troca. Então, neste momento, o São Paulo não entende ser vantajoso essa proposta que foi enviada pelo Vitória de um empréstimo até o final do ano, com o Vitória pagando 70% dos direitos dos salários do atleta e o São Paulo ficando a cargo de 30%. O São Paulo tem outros interessados, o próprio Botafogo recentemente ligou para o São Paulo para entender mais detalhes da situação do Arboleda, o Vasco também é um interessado e várias outras equipes também do futebol brasileiro e também do exterior estão de olho na contratação do zagueiro. Neste momento, o São Paulo ainda adota uma cautela porque quer entender as movimentações do mercado para entender qual que será o melhor negócio a ser feito pelo zagueiro. Fato é que ele não faz parte dos planos do São Paulo e também não será jogador do Vitória, pelo menos neste momento. O que você acha dessa história? Quero muito saber a sua opinião aqui. O seguinte,
Marcos Antônio e Cauli devem estar disponíveis para a partida contra o Remo. A expectativa do técnico Dorival Júnior é contar com esses dois atletas e dois reforços importantes para essa partida diante da equipe paraense lá no estádio do Mangueirão. Os dois treinaram na última quinta-feira, melhor dizendo, treinaram com o grupo. A expectativa é de nessa sexta-feira no treino aberto, onde estaremos lá acompanhando, que eles também estejam ali disponíveis para o técnico Dorival Júnior e aí logo em seguida também façam um trabalho de sábado e estejam relacionados. Vai aqui uma informação extra. O técnico Dorival Júnior tá louco para poder contar com esses dois atletas. Ele entende que serão dois atletas cruciais no seu sistema de jogo. O Dorival, ele gosta muito de meio-campistas. Ele gosta de muito de jogadores com as características dos dois. Então ele entende que será um acréscimo gigantesco para o seu time, não só porque ele tá desesperado por jogadores, mas é porque ele entende que quando ele chega ao São Paulo, no time ideal, com aquilo que ele tem à disposição, esses dois jogadores seriam titulares. E eu trouxe para vocês que na partida contra o Milionários ele teve a expectativa de contar com o Cauli entre os titulares. Ele só não pôde por conta das dores no adutor que o camisa 88 teve. E o Marcos Antônio, obviamente, o melhor jogador do time, ele também pretende contar com esse jogador. Então são dois jogadores que o técnico Dorival Júnior, pelo menos neste momento, nas opções que ele tem dentro do grupo, ele entende que de fato são duas peças que serão titulares e terão um acréscimo técnico gigantesco no meio-campo do São Paulo. Então a expectativa dos dois viajarem, a ver como é que vai estar a condição de ambos para jogar 30, 40, 50, 60, 90 minutos dentro de campo, mas a expectativa é muito grande para que esses dois atletas possam estar disponíveis para esse confronto. Você acha que o Dorival tá certo nessa? Esses dois vão ajudar muito o São Paulo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bora avançar agora para mercado da bola. Seguinte, o Bet está de olho na contratação do Osório, já não é de hoje. A gente vai surfar um pouquinho na informação da jornalista Isabela Gianola do lance e a gente vai contar alguns bastidores. Vocês vão lembrar que no início do ano a gente comentou aqui que o Bet estava de olho na contratação do Osório, que inclusive representantes da equipe espanhola tiveram acompanhando alguns jogos da Copinha do Zagueiro. Ele de fato já não é de hoje que é observado pelo clube espanhol. Agora vem o acrescentando neste interesse do Betis algumas equipes do futebol italiano que também devem enviar emissários para acompanhar o jogador pós a Copa do Mundo. Ainda não tem nenhuma proposta na mesa pelo zagueiro, mas fato é que é um jogador que é jovem, zagueiro, canhoto e já chama a atenção no mercado. O São Paulo renovou o contrato dele recentemente até 2030, então o São Paulo está muito bem resguardado nesse quesito. A multa para fora é de 100 milhões de euros, a multa interna é de 80 milhões de reais. Então o São Paulo entende que está muito seguro nesse quesito e obviamente só liberará o jogador por uma quantia que achar considerável. Mas fato é que o São Paulo também precisa bater a meta de 150 milhões de reais para de fato ter ali algumas soluções internas para pagar dívidas e tudo mais. Neste momento, repito, nada oficial. O Bet chegou a sinalizar através dos representantes do atleta no início do ano, com uma proposta de 3 milhões de euros, que naquela ocasião acabou sendo recusada pelo presidente Jair Massis. Vamos ver agora de fato se virá uma proposta ou não, mas fato é que ele já interessa ao futebol europeu. Olho nesse garoto que tem tido personalidade e tem conseguido matar alguns leões para conseguir o espaço dentro desse São Paulo Futebol Clube. Você gosta do Osório? Você acha que ele merece mais oportunidades? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bora avançar na nossa pauta para trazer ainda mais informações do tricolor paulista. Bobadilla, o staff do jogador em contato, confirma que já recebeu sondagem de algumas equipes do futebol europeu. Algumas equipes que de fato estão na primeira divisão do futebol europeu. São equipes importantes, obviamente não são do alto escalão, mas mostram que de fato o mercado europeu está de olho na contratação do atleta para a próxima janela de transferências. Não é novidade, já contei para vocês com exclusividade de que o Brighton da Inglaterra é uma das equipes que está de olho na contratação do atleta há um bom tempo. É uma lista de monitoramento ali do Brighton que monitora vários atletas do futebol sul-americano e vê no Bobadilla uma boa solução no mercado. Não chegou nada oficial para o São Paulo e o seu staff também tem adotado uma postura de esperar a participação do Paraguai na Copa do Mundo, mas já há meio que um consenso. Por mais que não há uma proposta oficial na mesa, tanto o São Paulo quanto o staff do Bobadilla entendem que, de fato, a Copa do Mundo vai valorizá-lo e que será a oportunidade ideal para você se desfazer do Bobadilla, porque ele vai estar valorizado, em evidência, e poderá chegar a bons valores. Então, o staff do Bobadilla confirma que já há consultas, já há algumas equipes monitorando essa situação do Bobadilla, e eles estão com altas expectativas de chegar a algo interessante na Copa do Mundo. Nessa conversa que eu tive, também foi me dito que a visão deles sobre essa Copa do Mundo é importante porque eles veem como uma boa possibilidade do Paraguai acabar chegando nas oitavas ou até nas quartas de finais por conta do chaveamento. O grupo do Paraguai não é um dos mais difíceis e a depender ali também se ficar em primeiro ou em segundo lugar, pode ter um chaveamento interessante para quem sabe chegar até as oitavas e as quartas. Por isso que há uma aposta muito grande de que o Paraguai pode ser uma das surpresas na Copa do Mundo e fatalmente o Bobadilla, que ele é um jogador muito útil para o Paraguai, ele não é titular 100%, mas em grande maioria dos jogos ele é titular, há essa possibilidade de uma boa valorização. Com esse mercado inflacionado, pode vir uma boa quantia para o São Paulo, lembrando que o São Paulo só tem
tem 60% dos direitos do jogador, os 40% restantes pertencem ao Cerro Porteño. Por conta disso, que terá que vir uma alta proposta financeira para que o São Paulo se desfaça dos seus grandes ativos e do que é, para mim, tá, o jogador mais regular do São Paulo em 2026. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião nos comentários. Bora avançar para a gente trazer a nossa última pauta, falar sobre Newton. Dorival Júnior aprova a contratação do Newton e as conversas estão muito bem avançadas. A gente vai lembrar da informação do André Hernan, que trouxe o nome do Newton, trouxe detalhes da conversa e a gente pôde confirmar e trouxe vários detalhes. Trouxe para vocês que por mais de que o Botafogo em um primeiro momento não se animou com a possibilidade de emprestar o Newton, o São Paulo estava tentando encontrar viabilidades para que esse negócio pudesse acontecer. O São Paulo em nenhum momento tratou essa possibilidade como irreal. Isso porque o clube entende que o jogador quer jogar no São Paulo e seu staff, que é o Paulo Pitombeira, que é o mesmo empresário do Arthur, entende que ele pode ter o mesmo destino do Arthur, que o São Paulo é uma boa vitrine para ele voltar a ter oportunidades e de fato ser alguém valorizado no mercado. As partes conversam com uma possibilidade de empréstimo com obrigação de compra ao final do vínculo, a depender ali de algumas metas pré-estabelecidas. O Botafogo em um primeiro momento gostaria de 5 milhões de euros para a venda do atleta. O São Paulo entende que pode colocar essa quantia, quem sabe, numa eventual opção / obrigação de compra, repito, caso ele bata essas metas. O técnico Dorival Júnior quer a contratação do Newton desde que ele era técnico do Corinthians. O Corinthians chegou a sondar alguns nomes no mercado para a função de volante, só que naquela ocasião eles não conseguiram avançar pelo Newton por conta do mesmo fator de o Botafogo querer um valor, uma compensação financeira para a liberação do atleta, que quase fechou com o Santos na última janela de transferências no último dia por 4 milhões de euros, mas não teve tempo hábil para essa contratação acontecer. Então, o Dorival Júnior já conhece o atleta, aprova, e ele entende que o meio-campo do São Paulo, na visão do treinador, é um meio de campo que ele é muito técnico, que ele tem jogadores que de fato têm uma ótima qualidade de passe, que tem jogadores que realmente têm um controle técnico de meio campo interessante. Estamos falando de Bobadilha, de Marcos Antônio, de Danielzinho, tem o próprio Jorginho, tem o Hugo Leonardo, tem o Moreira, que tecnicamente também é interessante, o próprio Negruti, que tecnicamente também não é um volantão, mas tecnicamente é importante. O Pablo Maia, ele não é também um volante muito físico. Então a ideia do Dorival é trazer o Newton não para ser titular, mas é para ser uma opção dentro de um plantel de um meio campo que não tem atletas físicos. O Newton, ele é altão, magrelão e tal, mas ele se destaca muito pelos duelos físicos. Ele se impõe no meio-campo, na sua melhor característica, muito pela questão física. Então o Dorival entende que seria interessante ter mais uma variação dentro desse sistema de jogo, dentro das ideias que ele quer. Vocês vão lembrar que eu tenho falado que o Dorival ele quer reforços muito para melhorar várias questões, várias lacunas que tem do elenco. O Dorival ele quer zagueiros porque precisa, mas ele quer um 8 que possa ser diferente daquilo que ele tem. Ele quer um camisa 10 para jogar e ter alternativas diferentes daquilo que ele tem. Ele quer um ponta que não necessariamente seja um ponta como o Ferreirinha, que seja um pouquinho mais como o Arthur, porque um ponta que talvez seja mais técnico do que rápido e driblador, justamente para ter uma variação dentro daquilo que ele tem. Porque ele já tem pontinhas, ele já tem Ferreirinha, ele já tem Luca, ele já tem TT, ele já tem o próprio Arthur que é um pouco mais técnico, mas ele quer opções não só por ter volume, mas para ter variações dentro do plantel. E a ideia de contratação do Newton seria justamente para tentar ter mais uma opção diferente dentro deste meio campo. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bom, o goleiro Rafael vem sendo muito criticado na mídia, né? Parte da torcida já está meio impaciente com o goleiro. O Arnaldo Ribeiro fez uma análise sobre isso e disse o seguinte, abre aspas, começa a surgir, além dos problemas todos do São Paulo, uma certa impaciência da torcida com o Rafael. Talvez nas duas partidas do Brasileiro, o São Paulo pudesse ter vencido, falhou contra o Bahia e contra o Botafogo no final dos jogos. Eram vitórias que se transformaram em empates. Essa situação de trocar goleiro não é simples. Pode ser simples para o torcedor e para o analista. O técnico não é tão simples. Depende muito da reação e da confiança que o treinador tem com o goleiro, fecha aspas. Vale lembrar que o Rafael foi titular absoluto com o Dorival Júnior na segunda passagem dele aqui, que culminou na conquista da Copa do Brasil, né? O reserva do Rafael hoje é o Carlos Coronel, foi contratado para isso, até que o Coronel fez apenas 2 jogos com a camisa tricolor, os 2 jogos pela Copa Sul-Americana, com o São Paulo ali poupando os principais titulares. Coronel tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2028. Parabéns aí, Rui Costa, hein? O Rafael não vive sua melhor fase com a camisa do São Paulo, mas para muitos ele ainda tem crédito, né? Porque já fez grandes defesas, né? Um goleiro que pós Rogério Ceni talvez seja o melhor. Tudo bem que a régua é bem baixa, né? Mas querendo ou não, é o melhor goleiro pós Rogério Ceni, né? Você acha que o Rafael tem que pegar um pouquinho de banco de reservas ou tem que manter ele aí no time titular? Comente aqui abaixo. O Coronel merece mais oportunidades, merece ser testado, merece ter uma sequência maior, ou o Rafael ainda
é o cara, é o paredão do São Paulo. O São Paulo tá no mercado em busca de alguns reforços, né? São 3 as prioridades da diretoria São Paulina para reforçar o elenco. A zaga, obviamente, né? Um novo ponta. O São Paulo quer 2 zagueiros, um novo ponta e principalmente um meia armador, um camisa 10. Inclusive, o Dorival Júnior teria pedido um novo meia para o São Paulo, né? O treinador deseja ali fazer uma variação no esquema tático do time. A ideia é trazer um jogador justamente para variar a função e não desgastar ali fisicamente os jogadores, né? O Dorival, inclusive, planeja jogar num 4-4-2 sem pontas abertas pelos lados, como fez no São Paulo na sua segunda passagem, que conquistou a Copa do Brasil com o meio de campo Pablo Maia, Alisson, aí Wellington Rato, Rodrigo Nestor, com o Lucas ali vindo por trás, e o Caleri ali no ataque, né? E antes era o Luciano vindo por trás. E aí no time de agora, o Dorival encaixaria esse 4-4-2 com Luciano e Caleri como os atacantes, né? Como ele jogou boa parte antes do Lucas chegar, por exemplo, né? O Dorival vai intercalar com o 4-3-3 de hoje, né? Por isso ele quer um novo meia, né? Um camisa 10 para ser aquele armador, para distribuir passe pros pontas, pro centroavante. E eu acho que o São Paulo necessita desse cara assim, né? O São Paulo vai em busca aí de um novo meia no mercado. A ideia é repor a saída de Oscar, que anunciou a aposentadoria no começo deste ano, e seria esse cara, esse meia armador, né? Uma pena que aconteceu o que aconteceu com o Oscar, né? E aí um nome que foi especulado essa semana no São Paulo foi o de Paulo Henrique Ganso. O meia vai deixar o Fluminense, já tá certo isso, tem diversos interessados em sua contratação. Segundo os jornalistas André Hernan e Bruno Andrade, o São Paulo demonstrou interesse na contratação de Ganso. Ninguém sequer falou ali que tem uma negociação, muito menos uma proposta oficial na mesa e que ele vai vir, nada disso. O que foi noticiado é: o São Paulo está observando o atleta. Já o Alexander Vieira trouxe uma informação onde ele diz o seguinte, abre aspas: o São Paulo, na figura de sua alta cúpula, não quer a contratação de Paulo Henrique Ganso, fecha aspas. O jornalista ainda afirma que não há nenhuma sondagem ou monitoramento do São Paulo no atleta, algo que vai na contramão do que informou André Hernan e Bruno Andrade. Vieira ainda garante que o São Paulo entende que não faria sentido contratar o Ganso neste momento. Ganso está com 36 anos de idade e será negociado na próxima janela, nem vai jogar pelo Campeonato Brasileiro para não atingir o limite de jogos. A volta de Ganso no São Paulo não seria cogitada, não é cogitada pela alta cúpula, pelo menos é o que afirma o jornalista Alexander Vieira, tá? Várias são as informações variam de jornalista para jornalista, né? O que eu sei é que o Dorival Júnior tem um grande carinho pelo Paulo Henrique Ganso. A diretoria São Paulina, a minha apuração, analisa a possibilidade, mas não tem nada, não avançou em nada, só está monitorando de longe a situação de Paulo Henrique Ganso, que disse que voltaria para o São Paulo, prometeu lá em 2016, não cumpriu até agora. Você aceitaria Paulo Henrique Ganso no São Paulo? Acha um bom reforço? Comente aqui abaixo. Do clube é um passo. E aí tem uma enquete pra galera votar, queria te ouvir também em relação a isso. Você gostaria que o clube virasse SAF? E aí eu vou até pegar o resultado parcial aqui. Olha, tem uma parcial boa, quase 80% fala que sim, fala que o associativo faliu, mas tem uma porcentagem também considerável, 13% aqui, que fala que sim, barra depende, né, mas que não confia no Diego. Bom, queria te ouvir, Fê, em relação a essa possibilidade e a essas informações do papo Diego Fernandes Macis. Perfeito, Gabi. Primeiro, acho que é um avanço positivo, né? O presidente do São Paulo abrir as portas para ouvir uma ideia de fora de como poderia sair do associativo, dos benefícios, enfim. Eu acho que é um avanço positivo, pelo menos para escutar o que tem a dizer um possível investidor num futuro do São Paulo, o que ele pensa sobre isso, como que pensa a respeito do assunto. Acho que é um avanço significativo. Avanço esse ano também acho que é complicado, porque é um ano de eleição presidencial no São Paulo. Como você disse que deve pintar um avanço em setembro, e até o Matheusão falou ontem no Extra T, setembro é um momento que o São Paulo vai estar borbulhando de forma política para o próximo presidente. E aí, o que pode avançar é se o próximo presidente tiver uma cabeça que pode ser positivo. São Paulo abrir para venda, se tornar uma sociedade anônima do futebol. E aí, quanto o São Paulo virar SAF ou não virar SAF? Eu, sinceramente, gostaria que o São Paulo fizesse que nem fez o Flamengo, fizesse que nem fez o Palmeiras. O Palmeiras é um pouco diferente, né? Mas principalmente o Flamengo. De acertar suas contas. E seguir no modelo associativo, só que separado de clube social,
com um conselho sem ter uma força. Isso o Palmeiras é muito, muito bom. Hoje o Palmeiras se afastou completamente do seu conselho. O conselho do Palmeiras não manda em praticamente nada dentro do futebol do clube. A Leila Pereira afastou completamente decisões que possam ser influenciadas pela principal organizada, porque a principal organizada postou o Fora Abel, e a Leila Pereira trata o Palmeiras, o futebol do Palmeiras, como uma empresa, assim como todos os presidentes desde o Bandeira de Melo no Flamengo tratam o Flamengo como uma empresa sem ser um clube empresa. Obviamente, eu queria muito que isso acontecesse, que o São Paulo caminhasse com as próprias pernas, se tornasse um time bem administrado, que por meio de uma eleição presidencial conseguisse um cara que fizesse uma boa gestão, gerisse o clube de uma forma honesta e colocasse o clube nos eixos. Esse era o meu sonho, o meu mundo ideal. Isso vai acontecer? Eu acho muito difícil. É muito mais difícil isso. Eu estava conversando com um amigo meu flamenguista esses dias, que a gente falava justamente sobre isso. SAF no São Paulo, SAF no São Paulo. Um grupo de amigos meus que tem torcedores do São Paulo, a gente estava conversando com um amigo meu São Paulino, e tem torcedores dos outros clubes. E ele me falou algo que é verdade. É muito mais difícil fazer o que o Flamengo fez hoje. Por quê? O futebol está muito mais competitivo do que em 2013, quando o Flamengo fez. O futebol brasileiro. O Flamengo, em 2013, brigou para não cair, conseguiu se salvar e, querendo ou não, vamos falar o português claro, deu uma sorte gigantesca de ter ganhado a Copa do Brasil de 2013. Obviamente por mérito, é trabalho. Mas era uma Copa do Brasil que ainda não tinha quem jogava Libertadores, era uma Copa do Brasil que cara, cai no colo do Flamengo, o Flamengo numa bacia das almas com o Hernani Brocador voando, o cara que nunca tinha feito uma temporada daquela, conquista a Copa do Brasil, passa anos quase caindo. O Portuguesa cair, o Flamengo tava na briga também, junto com o Fluminense, para não cair naquele Campeonato Brasileiro. Então, cara, a chance hoje de fazer o que o Flamengo fez, a chance de cair para a Série B é maior do que quando o Flamengo fez tudo o que fez. Ficou com o elenco reduzido, elenco curto, só uma cambada de operários da bola. Então é mais complicado. Honesto, a SAF não vai ser a salvação da pátria. Não vai ser. Acho que é isso que precisa colocar na cabeça do torcedor. Não é porque o São Paulo virou SAF hoje que amanhã o São Paulo se torna um Real Madrid. A gente já viu exemplos de SAF na Série A do futebol brasileiro que foram terríveis. Botafogo, que venceu em 2024, deu all-in. Hoje o clube está completamente endividado, ninguém sabe quem é o dono da SAF do Botafogo, se é o Textor, se não é o Textor, quanto o Textor deve. O Vasco, com a 777. O Pedrinho pega um Vasco pior do que estava no período pré-SAF, completamente arrasado o clube. A SAF precisa ser de uma empresa e de um cara que vá fazer um bom trabalho. Se isso vai acontecer ou não, é muito difícil a gente prever. Mas, se o São Paulo conseguir um cara sério, correto para fazer, eu acho que é uma saída positiva. Eu não gosto do modelo de SAF que o Diego já indicou, que é um modelo com vários donos. Para mim, se torna um conselho pago. Se torna um conselho de 8 investidores, que, querendo ou não, se torna um conselho de quem está botando dinheiro, em vez de um cara como é o Pedrinho dos Supermercados BH. Por isso eu tenho um pouco de receio. Não sei como seria isso, né? Seriam 8 investidores, mas um seria a mente dos caras, enfim. A gente vê os meninhos no Galo, o Galo também sofrendo com alguns problemas. A SAF não é salvação. O modelo de SAF do Diego, que ele já indicou, para mim não é o ideal. Só que, cara, eu sinceramente, o São Paulo tem mais futuro na mão de caras que possam investir o seu dinheiro em sanar dívidas do que quem sai do Conselho de São Paulo, Gabi. Eu acho que tem alguns pontos nessa história, né? Você olha pro seu conselho hoje, pro seu quadro associativo, e você não vê ninguém, né? Isso é o que mais deixa a gente preocupado. A salvação para muitos era o Casares. Era a última esperança de muitos. Ele teve até uma questão da campanha Júlio Esperança Casares. Olha só que coisa bonita, né? Ele era a esperança de muita gente. A gente ouvia isso. E acho que a maior parte da torcida que tá aqui, quando viu as ideias, as propostas eleitorais do Casares, achou bom. Porque, de fato, ideias dele eram boas, né? A execução ele não fez nada. Foi como todo político, né? Mas ele era um cara que tinha um pouco dessa esperança, né? De ser um cara que iria ter uma boa gestão. Acho que tem um ponto muito claro. A SAF ruim é sentença, cara. A SAF ruim para você comprar, é só ver o Vasco aí. Eles tentam vender a SAF, tem interessado. Aí eu vi agora que a 777 hoje entrou com uma interpelação judicial para não ser comprado. Então, assim, é foda, cara. SAF ruim é muito complicado. Associativo ruim ainda dá para salvar. Mas chega de associativo ruim também, né? Chega desses mesmos caras também, né? Sai o Júlio, entra o Macis. Aí sai o Macis, vem quem? Vem o Outen? Vem o Rogério Caboclo? Vai ser isso para sempre, né? Então, eu sou favorável
a gente olhar para esses outros modelos. Acho que a gente precisa de fato olhar. Acho que o Diego, o que ele tá fazendo, eu particularmente acho que ele escolheu um lado de enfrentamento, né? Que vai ser essa coisa de meio que, assim, peitar meio mundo, que é uma coisa que acho que vai ter um custo para ele, mas ele, no mínimo, pode pavimentar uma discussão, sabe? Acho que ele vai ser importante por isso. Eu penso nele por isso. Eu, sinceramente, não acho que vai ser ele o cara da SAF. Não acho mesmo. Porque ele escolheu esse caminho, porque ele é o, entre aspas, pioneiro nessa discussão. Ele é o primeiro cara a dar a cara e falar, quero SAF no São Paulo, quero fazer isso, quero fazer aquilo, a estreitar esse caminho. Mas ele iniciar essa discussão, acho muito importante. Eu acho que a gente precisa ter, enfim, um incômodo de quem está no associativo. Esse é o incômodo principal que tem que gerar essa situação do Diego. A SAF boa, que eu acho que a gente perdeu a chance, mas a gente não tinha nem esse terreno pronto. E aí eu falo isso sempre, né? Que eu acho importante ele pavimentar por isso também. Vocês vão lembrar, a história não é exatamente essa, mas ela poderia caminhar para esse lado. Antes de tá no outro lado do muro, tá no rival, a Crefisa fez uma aproximação com o São Paulo. E aí, na época, era incogitável, né? Essa coisa, essa soberba que a gente tinha, infelizmente, a gente tem até hoje, era incogitável. Pô, precisar de uma empresa externa, tal, essa coisa de time quebrado, time falido. Foram pro Palmeiras e fizeram o que fizeram, né? E não é uma SAF necessariamente lá, tem investimento, teve o Paulo Nobre, teve toda essa formatação. Alguns anos atrás, veio o Grupo City também, o Soriano, né? Que é o cara ali do City, veio também com essa ideia pro São Paulo. Ele queria fazer uma SAF no São Paulo, isso é informação. Ele queria, antes, né, de ir pro Bahia, ele queria estar aqui no São Paulo. E aí o São Paulo fechou a porta e ele foi pro Bahia. É a SAF mais ambiciosa do mundo? Talvez não. Mas eu sei que é séria a SAF do City, né? É séria. É só você ver quais são ali os times que tem no grupo, Girona, Bahia, Manchester City, estruturação. Aí você fala, pô, mas o Bahia não é um clube do tamanho de São Paulo. Concordo com você. Mas tinha uma possibilidade, você podia estreitar esse caminho ali. A gente vai esperar perder mais quantas chances, né? De ter alguém bom pra injetar grana, conseguir mudar a história. Então acho que a gente tem que começar a entrar nessa discussão. Existe uma SAF ideal hoje? Eu acho que a SAF mais próxima do ideal, as duas SAFs mais próximas do ideal, são as SAFs que têm uma ambição menor, talvez. São a do Bahia, que é do Grupo City, que é extremamente sério, mas que não é uma SAF para ser campeã todo ano, e a do Bragantino, que muito menos também, né? É uma SAF séria, estruturada, mas que é para um time que tem a estrutura que tem o Bragantino, penso eu pelo menos, como é o RB Leipzig, como é outros times, Salzburg, né? Enfim. Mas acho que a gente tem que começar a tentar ampliar o leque, abrir o leque, sabe? Olhar possibilidades. E ser frio e pragmático de entender que não tem ninguém bom no associativo hoje, né? Assim, não é que, mas pode vir fulano, isso aqui. Cara, não tem ninguém bom no associativo hoje. Vai vir um cara pior do que é o atual presidente, / da última gestão, Júlio, muito provavelmente. Né? Então, eu acho que é algo que a gente vai começar a entrar mais nesse terreno, a gente precisa. Inicialmente, eu sempre fui aqui posicionamento público para vocês a favor da SAF, né? Só a SAF salva. Mas é um timing, né? Você tem que começar a fomentar essa discussão para aí, posteriormente, você ter uma visão clara do que vai ser. Porque eu tenho muito medo, filho, a gente tá falando aqui, a gente tá votando, pô, tem que ser SAF, tem que ser possibilidade aí de empresa. Aí a gente fomenta esse discurso, baixa o quórum para SAF. Aí o Olten Aires instala a SAF da Galápagos, que é o que o Casares queria. Esse é meu medo principal, sabia, filho? A gente fica falando dessa SAF aqui e vira uma bomba que aí não dá para salvar, entendeu? Então, essa é a minha principal preocupação em relação a esse tema. Porque a gente tem dois caminhos. A gente tem que abrir o leque pra gente falar de SAF, que já é um desafio. E a gente tem que assegurar que, ao abrir esse leque, a gente não abre o espaço para ter uma SAF horrorosa, né? É complexo. É bem complexo. Espero que a gente possa, então, ter um avanço. E acho que vai ser muito importante esse estudo. Eu sei que é chato, eu sei que a gente tem pressa, eu sei que a gente não queria que fosse agora, mas não dá também pra gente pensar em instaurar uma SAF na transição do Macias, gente. Não vai rolar. Ele mesmo falou que não ia rolar. Ele mesmo falou que não vai acontecer quando ele assumiu. Mas começar a preparar o terreno, ver qual que é desse estudo. Acho que vai ser de fato importante. O São Paulo foi surpreendido nos bastidores e deve ter um final feliz envolvendo um grande jogador da equipe do Botafogo. Diante dos fatos e com as necessidades expostas, o clube busca reforços no mercado e mesmo sem dinheiro, realiza manobras para efetivar contratações e consequentemente fortalecer o elenco do técnico Dorival Júnior. O treinador vem indicando alguns nomes para a diretoria, que observa o cenário a fim de entender situações e, por fim, fortalecer o grupo. Com isso, um jogador já presente no elenco tricolor e que pertence ao Botafogo de fato, o atacante Arthur revelou seus planos sobre o seu futuro, que para ele tem que ser por perto dos arredores do Morumbis, casa do tricolor. O atacante afirma que deseja permanecer no tricolor por muitos anos e reforça foco total no clube em meio à janela de transferências. Durante questionamentos sobre o seu futuro em entrevista, o atacante recém-chegado ao clube disparou: "Eu pretendo ficar no São Paulo, eu cheguei faz muito pouco tempo.
Claro que não depende especialmente só de mim, meu foco tá total aqui. Espero ter um vínculo de muitos anos com a camisa do São Paulo sim, declarou o jogador. E aí torcedor, agora voltando a falar sobre SAF no tricolor. Você acha que no atual modelo associativo, o São Paulo terá como voltar a ser grande como nos tempos de glórias? Ou o único caminho para voltar a ser grande e conquistar títulos é por meio de um modelo SAF? Deixe sua opinião nos comentários.